E nos próximos capítulos da novela Três Graças, Joelle cometerá o pior erro da sua vida ao procurar seu pai. Jorginho será desmascarado quando o pastor encontra nas coisas do vilão o verdadeiro motivo dele fazer tanta questão em se aproximar da filha. Assustado, ele diz: "Eu não acredito. A Gerlúcia estava certa. O Jorginho não mudou. E isso aqui é a prova." Mas o que o pastor ainda não sabe é que naquele momento, Joelle se encontra com o pai. A garota feliz fala: "Eu sempre quis conhecer o Senhor." Porém, quando ele conta suas reais intenções, a garota arregala os olhos e começa a gritar. Paulinho promete a Gerlúcia que fará tudo o que estiver a seu alcance para salvar a Joelle. No entanto, o que ele nem imagina é que a cena que irá ver faz com que ele cometa uma coisa terrível. Isso tudo terá início quando, decidida a conhecer seu pai, Joelle convence Kelly a marcar um encontro. A filha do pastor fica pensativa e diz: "O meu pai me pediu para não me meter nessa história. Eu acho que você tem que conversar com a tua mãe e depois decidir se é melhor para você ou não conhecer o teu pai." Joelle retruca: "Eu já conversei com a minha mãe e ela já disse que não é de acordo. Ela nunca vai me dar a sua permissão para conhecer o meu pai." Kelly, com pena da amiga, ela a encara e fala: "Tudo bem, eu vou te ajudar. Eu vou te levar para conhecer o Jorginho." Joelle agradece, sem imaginar que aquele será o pior erro da sua vida. Isso porque, naquele momento, Jorginho estará em uma ligação e fala: "Não, eu ainda não consegui. Mas não se preocupe, é só questão de tempo. Claro que ninguém desconfia de nada. Todo mundo acha que eu mudei." Porém, ele será interrompido quando Kelly chega na igreja e pergunta: "Com quem você está falando?" O ex-presidiário pensa rápido e mente dizendo: "Não era ninguém. Era só alguém querendo me vender alguma coisa. Nada de importante." E após terminar de falar, ele volta a varrer a igreja. A filha do pastor olha para o Jorginho e acredita no bandido, sem fazer ideia de que tudo aquilo era só um teatro. Enquanto isso, Lígia conversa com Joelle e aconselha a neta a ficar longe do pai e avisa: "Se a tua mãe não quer você perto dele, é porque ela tem os seus motivos." Joelle escutará tudo, mas sem dar muita importância, ela permanece calada, decidida a levar adiante o seu plano de se aproximar do seu pai. Porém, naquele momento, na delegacia, Paulinho prenderá um bandido e grita: "Você nunca mais vai sair da cadeia. Isso eu garanto." Juquinha pergunta o que estava acontecendo e Paulinho olha para a parceira e diz: "Esse infeliz faz parte de uma organização que leva garotas do Brasil para fora do país e depois vende seus órgãos." O bandido ameaça Paulinho e deixa bem claro: "Você está mexendo com pessoas muito poderosas e vai se arrepender." Com sangue nos olhos, Paulinho grita: "Eu não tenho medo das tuas ameaças. Eu vou atrás de todos os envolvidos, nem que seja a última coisa que eu faça nessa vida." E após falar aquilo, ele manda que levem aquele criminoso para uma das celas. E em seguida,
Paulinho usa o celular do bandido e, procurando nos contatos, ele acha o último número da pessoa com quem conversou e decide ligar. E quem responde essa ligação é Jorginho, que fala: "Eu já disse para não me ligar. Espera que eu entre em contato com você. O pessoal aqui na igreja pode desconfiar." Paulinho, ao perceber que se trata de um comparsa, ele desliga a ligação. Juquinha, ao se aproximar do parceiro, pergunta: "E então, alguém respondeu?" Paulinho confirma e fala: "Respondeu sim, e pelo modo em que falou, ele parece ser um cúmplice e deve fazer parte dessa mesma organização." Juquinha pergunta: "E você já sabe de quem se trata? Ou de onde ele é?" Paulinho a encara e fala: "Bem, o nome que está nos contatos é de um tal de Jorginho Ninja. E pelo que ele me disse, ele está em uma igreja. Mas isso é tudo que eu sei até agora." Juquinha retruca: "Sim, mas existe milhares de igrejas. O difícil vai ser descobrir qual igreja é essa." Paulinho pensa um pouco, diz ter um plano e explica: "Esse nome Jorginho Ninja não é muito comum. Então tudo o que temos que fazer é procurar por alguém com esse nome, que tenha passagem pela polícia." Juquinha questiona: "E você acha que ele já tem alguma passagem?" Paulinho responde: "Eu tenho certeza de que sim. Esses tipos de pessoas sempre têm." Juquinha então avisa que fará o que Paulinho pediu e sai logo em seguida. Enquanto isso, Kelly se aproxima de Jorginho e fala: "Eu gostaria de conversar com o senhor. É sobre a tua filha, a Joelle." Jorginho se anima e pergunta: "O que foi? Aconteceu alguma coisa?" Kelly responde: "Não aconteceu nada com ela. Na verdade, é que a Joelle me pediu ajuda para se encontrar com o senhor. Ela quer muito conhecer o pai dela." Paulinho fica feliz e diz que aquilo é tudo o que ele mais quer. A filha do pastor então avisa que trará Joelle e pede para que Jorginho espere ali. Em seguida, a garota sai e o bandido tenta ligar para o seu cúmplice, mas ninguém atende. Então ele liga para um outro número e fala: "Eu preciso que você prepare um lugar para eu levar a garota que eu prometi." O homem do outro lado da linha responde: "Não se preocupe, você pode levar para o cativeiro que temos aí na chacrinha. Eu vou mandar o doutor assim que você chegar." Após desligar a ligação, Jorginho comenta consigo mesmo: "Finalmente eu vou ter o transplante de órgão que eu preciso. A Joelle é a minha última esperança." Enquanto isso, Kelly chega na casa da Lígia, se aproxima da amiga e pergunta: "A tua avó, ela está em casa?" Joelle responde: "Ela está no quarto dormindo. Então me diga, o que aconteceu? Você conversou com meu pai?" Kelly confirma e diz: "Eu falei que você queria conversar com ele e ele está ansioso. Agora nós temos que ser rápidas. Meu pai foi fazer uma visita no presídio, mas não vai demorar." Joelle, ao escutar aquilo, não perde tempo e vai junto da amiga até a igreja. Ao chegar no local, Joelle se encontra com o pai e fica emocionada. E Jorginho finge estar feliz em ver a filha. Olha para Kelly e pede 1 minuto para conversar com a filha a sós.
A filha do pastor fica relutante. Porém, Joelle, ao se aproximar da amiga, insiste. Por favor, Kelly, eu preciso desse momento a sós com o meu pai. Kelly, sem desconfiar as reais intenções de Jorginho, ela avisa que irá até a padaria comprar alguns pães, mas que não demora. E Jorginho, ao ficar a sós com a filha, ele mente dizendo: sempre foi meu sonho te encontrar, minha filha. A garota cai na conversa do pai e Jorginho aproveita para chamar a filha para conhecer uma casa que ele está pensando em alugar. Joelle concorda e pede para que ele espere a Kelly chegar. Nesse momento, o bandido pensa rápido e fala: vamos fazer assim. Eu ligo para ela e digo que vamos aqui perto e não vamos demorar. Joelle, inocente, acredita. Porém, quando Jorginho liga, ele finge falar com a Kelly, mas na verdade ele estava falando com seu cúmplice e diz: eu vou levar Joelle. Sim, eu não demoro. E após desligar, o bandido olha para a filha e, no maior cinismo, avisa: pronto, ela disse que vai ficar esperando aqui. Joelle acredita e acompanha o seu pai. Enquanto isso, Juquinha se aproxima do Paulinho e fala: eu descobri quem é esse tal de Jorginho Ninja. Ele acabou de sair da cadeia. E adivinha, ele deu o endereço de uma igreja como o local onde ele iria ficar. Paulinho estranha e pergunta como um homem tão perigoso conseguiu responder em liberdade. E Juquinha explica: ao que parece, ele tem uma doença muito grave e por isso deixaram que ele fosse morrer em casa. Paulinho, ao ver a ficha do criminoso, ele diz: espera um minuto, eu conheço essa igreja. Ela perto da casa da Gerluce. Nós temos que nos apressar. Eu tô com um péssimo pressentimento. Enquanto isso, Kelly chega novamente na igreja e estranha ao ver o local vazio. A moça chama o Jorginho e a Joelle, porém ninguém responde. Em seguida, ela tentará ligar para a amiga e fica ainda mais preocupada ao perceber que o celular da Joelle estava desligado. É nesse momento que o pastor Albérico chega assustado e, ao se aproximar da filha, ele pergunta: onde está o Jorginho? Cadê ele, minha filha? Kelly, com medo da reação do pai, ela mente e diz: eu não sei. Talvez foi dar uma volta. Ao escutar aquilo, o pastor fica claramente nervoso. E Kelly, achando tudo muito estranho, ela pergunta: o que foi, pai? Por que o senhor chegou dessa forma da visita? Aconteceu algum problema? O pastor responde: aconteceu sim. Eu descobri que o Jorginho me enganou. Ele fingiu ter mudado, só para se reaproximar da filha. Kelly fica ainda mais confusa e fala: como assim te enganou? Do que o senhor está falando? O pastor respira fundo e explica: eu conversei com um dos detentos, que me contou uma última conversa que ele teve com o Jorginho. Parece que o Jorginho precisa de um transplante para poder sobreviver à sua doença. E é por isso que ele insiste tanto em se aproximar da Joelle, para que ela seja essa doadora. Kelly fica em estado de choque e diz: mas isso é impossível. A Joelle está grávida e pode ser muito perigoso para o bebê. E acho difícil que a Joelle aceite colocar a filha dela em risco.
Albérico se aproxima da filha e avisa: Eu acho que você não está entendendo, minha filha. O Jorginho não tem intenção de pedir a autorização da Joelle. Ele pretende fazer isso à fuça. Kellen arregala os olhos e o pastor continua explicando. Pelo que eu entendi, o Jorginho conheceu um cara lá dentro da cadeia que faz parte de uma organização que faz esses tipos de trabalhos ilegais. Kellen, em desespero, avisa ao pai que fez uma grande besteira e confessa que levou a Joelle até a igreja para conversar com o Jorginho. O pastor olha para os lados e pergunta: Espera, se isso é verdade, então, onde estão os dois? Kellen, nervosa, responde: Eu não sei. Eu só fui comprar alguns pães e quando voltei, eles não estavam mais aqui. Naquele momento, Paulinho chega na igreja e fala que estava ali atrás do Jorginho. O pastor pergunta o que estava acontecendo e Paulinho explica tudo o que descobriu. Kelly fica ainda mais desesperada e o pastor, ao se aproximar de Paulinho, ele conta tudo o que aconteceu. E quando o detetive descobre toda a verdade, ele arregala os olhos e diz: Quer dizer que esse Jorginho é o pai da filha da Gerluce? Kellen confirma e fala: É ele mesmo. O Jorginho é o pai da Joelle. E agora, os dois estão desaparecidos. O pastor, sem saber o que fazer, ele diz: O pior é que eu não faço ideia de para onde ela tenha ido. Então que Paulinho revela: Não se preocupe, eu conheço o modo de encontrar aqueles dois. E após falar aquilo, ele sai. Enquanto isso, no cativeiro, Joelle estranha ao ver um médico na casa e pergunta ao pai: Mas o que esse homem está fazendo aqui? Jorginho a encara e fala: Bem, na verdade, eu preciso de um favor teu, Joelle. Eu tenho pouco tempo de vida e um transplante é a minha última esperança. E como você é a minha filha, com certeza você é compatível comigo. Joelle se recusa e diz: Eu não posso fazer uma coisa dessa. Eu estou grávida e isso pode ser muito perigoso para minha filha, a tua neta. Jorginho responde: Eu sei disso e já sabia que essa seria a tua resposta. Por isso eu entrei em contato com alguns velhos amigos que vai fazer toda a cirurgia aqui, dentro dessa casa. O médico os interrompe e avisa: Já está tudo pronto e nós temos que nos apressar, que depois ela deve embarcar num navio ainda hoje. Joelle estranha e questiona: Embarcar num navio? Mas que história é essa? Jorginho explica: Esse procedimento é muito caro e eu não tenho dinheiro para uma coisa dessa. Por isso eu tive que fazer uma troca. Joelle, confusa, pede que o seu pai se explique melhor. E Jorginho avisa: Eu fiz uma troca. Eu dei você para essa organização em troca deles fazer o meu transplante. Joelle, ao perceber a gravidade de tudo, ela fala: O senhor está me dizendo que vai dar a tua filha para ser mandada para fora do país, para que façam de mim só Deus sabe o que. O médico a interrompe e diz: Não se preocupe, garota, que ninguém vai te obrigar a fazer nada do que você está pensando. Tudo o que nós precisamos são dos teus outros órgãos. Joelle, assustada, chama os dois de monstros e o médico retruca:
Na verdade, eu vou salvar várias vidas com teu sacrifício. Joelle o encara e grita. E aposto que vai ganhar muito dinheiro em troca, não é mesmo? O médico confirma e diz: eu também preciso pagar as minhas contas. Mas não se preocupe, que eu dou a minha palavra que não sou nenhum monstro, como você está pensando. Eu vou fazer tudo, sem que você sinta sequer uma dor. Jorginho, sem paciência, pede que o médico prepare a anestesia e comece com tudo de uma vez. E Joelle, naquele momento, começa a gritar desesperada, pedindo ajuda. É então que Paulinho invade a casa e rende o médico e o Jorginho. Joelle fica feliz ao ver o namorado de sua mãe e conta tudo o que estava acontecendo. Paulinho, com sangue nos olhos, avisa: agora acabou. Eu vou levar esses dois canalhas pra cadeia. Jorginho, sem entender, pergunta: mas como é possível? Como você conseguiu nos encontrar aqui? É nesse momento que Paulinho revela: a Gerluce me confessou que estava preocupada com a Joelle. Por isso eu dei um relógio para ela, que na verdade era um rastreador. Joelle arregala os olhos e pergunta: você está me dizendo que o relógio que você me deu era só para me manter vigiada? Paulinho confirma e Joelle comenta: bem, eu deveria ficar com raiva, mas, visto a situação, eu acho que foi uma boa ideia. Em seguida, Paulinho levará os bandidos na viatura algemados. E Joelle, ao voltar para casa, ela pedirá desculpas à sua mãe. Cláudia entrará escondida no quarto de Josefa e revela a sua verdadeira identidade. E diz: eu preciso da tua ajuda. Melhor dizendo, nós precisamos. Nesse momento, um homem entra e Josefa o encara e fala: Rogério, é você? Eu não acredito. Então, eu estava certa. Cláudia a interrompe e explica: aqui nessa casa está escondida uma caixa com alguns documentos que irão fazer com que a Arminda e o Ferete tenham o que merecem. Isso tudo terá início quando Gerluce conversa com Josefa e as duas comentam do desaparecimento da Cláudia. Gerluce pergunta: já faz mais de um mês que a Cláudia simplesmente sumiu. O que será que aconteceu com ela? Josefa a encara e responde: eu não sei, mas eu também achei muito estranho. Enquanto isso, um homem mandará uma mensagem dizendo: eu preciso que você venha até aqui, agora. Não demora, para que Cláudia chegue em uma mansão. E ao se aproximar de um homem, ela pergunta: o senhor me chamou, doutor Rogério? Ele confirma e diz: já está na hora de colocar um fim em toda essa história e nos vingar da Arminda e do Ferete de uma vez por todas. Cláudia se aproxima e fala: mas como? Eu passei anos trabalhando naquela casa, procurando o que o senhor me mandou. Porém, eu nunca encontrei. Rogério pensa um pouco e responde: não tem jeito. A nossa única chance é a minha ex-sogra, a dona Josefa. Talvez ela saiba onde essa caixa está escondida. Cláudia fica preocupada e pergunta: como assim? O senhor está querendo que eu fale com ela e pergunte se ela sabe
de alguma coisa? Rogério diz que não e avisa. Dessa vez, eu mesmo vou falar com ela. E baseado em tudo o que você me falou, é mais do que claro que a dona Josefa não é de acordo com a filha. E também não está envolvida no que fizeram comigo. Cláudia responde: isso é verdade. A dona Josefa nem parece mãe daquela cobra. São duas pessoas completamente diferentes. Rogério comenta: a Arminda é uma pessoa terrível. Não só ela, mas o Ferete também. O que os dois fizeram comigo, eu nunca vou perdoar. Cláudia retruca: com a gente. Ou você já esqueceu o que eles fizeram com meu marido? Sem contar aquele atropelamento que eu tenho certeza que foi obra daqueles dois. Rogério se aproxima da cúmplice e fala: eu me lembro muito bem, e foi por isso que nós dois nos aliamos, para fazer o Ferete e a Arminda pagarem por tudo. Ao escutar aquilo, Cláudia avisa: pois então, eu vou ligar para aquela pessoa e pedir para nos ajudar a entrar na casa. Rogério a interrompe e diz: não, espera, que eu mesmo ligo para ela. Em seguida, Rogério fará uma ligação e diz: eu preciso da tua ajuda. É então que descobrimos que a empregada da Arminda também é aliada do Rogério. Os dois terão uma breve conversa e no final a empregada fala: não se preocupe, eu vou deixar a porta de trás aberta. E após falar aquilo, os dois desligam e Rogério olha para Cláudia e avisa: essa noite nós vamos ter uma conversa com a minha ex-sogra e acabar com tudo isso de uma vez por todas. Mais tarde, naquela noite, Josefa estará no quarto dormindo e estranha ao escutar um barulho. Ela se acorda com uma luz no rosto e ao olhar bem, vê Cláudia entrando. Assustada, Josefa pergunta: Cláudia, é você? Mas o que você está fazendo aqui? A ex-cuidadora tenta acalmar Josefa e pede para ela não fazer barulho. Josefa retruca: eu estou calmíssima. O que eu quero saber é o que aconteceu com você. Por que você sumiu de repente? Cláudia promete que vai explicar, mas que primeiro ela tem que mostrar uma pessoa. Josefa estranha e pergunta de quem se trata. Cláudia se aproxima ainda mais e avisa: a pessoa que vai entrar por aquela porta talvez deixe a senhora em choque, mas a senhora tem que me prometer que não vai gritar. Josefa fica mais curiosa e fala: não se preocupe, que eu vou ficar muito quieta. Mas me diga de uma vez quem você trouxe até aqui. Nesse momento, ela vê um homem entrando e ao olhar melhor para ele, ela arregala os olhos e diz: não pode ser. Você? Rogério a interrompe e afirma: sou eu mesmo, dona Josefa, o Rogério. Eu ainda estou vivo. Josefa, de boca aberta, pergunta: mas como? Como isso é possível? Cláudia explica: o doutor Rogério sobreviveu, assim como a senhora sempre disse. Josefa pensa um pouco e comenta: eu sabia. O corpo nunca foi encontrado. E agora está claro o porquê. Não encontraram porque você ainda está vivo. Rogério confirma e avisa que precisa de um grande favor dela.
Josefa olha para os dois e pergunta: espere um pouco. Antes, eu quero que vocês me expliquem direitinho de onde vocês se conhecem. Cláudia explica: na verdade, eu comecei a trabalhar aqui só para ajudar o Sr. Rogério. O nosso plano sempre foi nos vingar da Dona Arminda e do Dr. Ferretti. Josefa estranha e pergunta: você também, Cláudia? Mas por que você quer tanto se vingar? Cláudia responde: acontece que o meu marido era o piloto do barco que afundou. Por causa do Ferretti e da Arminda, ele se afogou naquela noite. Josefa fica em estado de choque ao descobrir a verdadeira identidade da Cláudia. E Rogério completa: eu só escapei porque tive muita sorte, mas eu devo admitir que teve um momento que eu pensei que não conseguiria. Josefa, ainda de boca aberta, pergunta: mas se isso tudo é verdade, vocês estão se arriscando muito. A nova cuidadora que Arminda contratou pode entrar a qualquer momento. Nesse momento, Cláudia revela que a empregada os está ajudando e trancou a tal cuidadora no banheiro. Já Rogério avisa que por isso eles têm que se apressar e fala: eu escondi nessa casa uma caixa com vários documentos que podem acabar com o Ferretti e a Arminda. Inclusive, um dos documentos deixará os dois na miséria. Josefa, sem entender, pergunta: mas se isso é verdade, por que você nunca usou esses documentos antes contra aqueles dois bandidos? Rogério confessa: eu tinha medo. Eles estavam me ameaçando, e não só a mim, mas ao Raul também. Cláudia completa: porém agora é diferente. Aqueles dois estão completamente fora de controle. Até os remédios da senhora eles tentaram trocar. Josefa a encara e manda: pois então, usem esses tais documentos para ferrar com aqueles bandidos. Eu dou todo o meu apoio. Cláudia explica que não é assim tão simples e fala: acontece que o Dr. Rogério escondeu a caixa com os documentos no quarto onde agora estão as estátuas Três Graças. Eu passei todo o período que trabalhei nessa casa procurando um modo de entrar, mas nunca consegui sequer olhar o que tem lá dentro. Ao escutar aquilo, Josefa revela que tem as chaves de todas as portas da casa e avisa: você me diga onde escondeu essa caixa, Rogério, que amanhã eu peço a Gerluce para entrar e pegar esses documentos. Rogério então conta que colocou em um piso falso, que fica no meio do cômodo. Josefa o encara e diz: ah, então deve ser embaixo das estátuas. Arminda deve ter colocado elas ali, sem nem desconfiar que esses documentos estavam justamente ali embaixo. Rogério pergunta se essa tal de Gerluce é de confiança, e Josefa confirma. E sem perder tempo, os dois saem logo em seguida. Já no outro dia, Gerluce conversa com Josefa e fala: o que foi que aconteceu ontem à noite aqui? A outra cuidadora disse que ficou trancada a noite inteira no banheiro. Josefa explica toda a situação e conta em detalhes tudo o que aconteceu. Gerluce arregala os olhos e fica em estado de choque. E Josefa avisa: eu preciso da tua ajuda. Você precisa entrar naquele quarto das estátuas e pegar esses benditos documentos. Eu sei que é perigoso, mas se der tudo certo, tanto Ferretti
como a minha filha Arminda, vão finalmente ter o que merecem. Gerluce, sem pensar duas vezes, responde: não se preocupe, que eu vou ajudar. Se é para fazer com que aqueles dois bandidos tenham o que merecem, você pode contar com a minha ajuda. Em seguida, Josefa dá as chaves para Gerluce e a cuidadora, sem perder tempo, vai até o quarto das estátuas. E ao ver a escultura, ela se aproxima, a empurra e vê o compartimento secreto com uma caixa dentro. Sem perder tempo, ela pega a caixa, coloca as estátuas no lugar e sai. Ao chegar no quarto da Josefa, ela mostra a caixa e Josefa avisa: com isso aqui, a Arminda e o Ferete vão ter o que merecem. Em seguida, ela fará uma ligação para Rogério e avisa: pronto, eu já consegui a caixa que você me pediu. Rogério fica feliz e fala: então, está na hora do checkmate. Momentos depois, Rogério liga para Ferete, usando um modificador de voz, e diz: eu preciso falar com você, e tem que ser na casa da tua amante. Santiago, sem saber de quem se trata, ele grita: quem está falando? Isso por acaso é algum trote? Rogério responde: se você quer realmente saber, me encontre em meia hora na casa da Arminda. E após falar aquilo, ele desliga e Santiago Ferete fica extremamente preocupado. Em seguida, Macedo entra, pergunta se está tudo bem e ele responde: não está nada bem. Eu preciso que você me leve agora mesmo até a casa da Arminda. Enquanto está no carro, ele manda uma mensagem para a amante, explicando toda a situação. A megera fica preocupada e Josefa, naquele momento, olha para a filha e pergunta: o que foi, Arminda? Está acontecendo algum problema? Arminda, após desligar, ela fica tão nervosa que nem responde à mãe e entra. Não muito tempo depois, Ferete entra na casa, vai direto até o quarto das estátuas e conversa com Arminda. Porém, em seguida, Cláudia aparece junto de Rogério. Gerluce, ao ver os dois, avisa: os dois bandidos estão lá dentro. E Rogério fala: perfeito, está na hora de acabar com toda essa história de uma vez por todas. Josefa então pede para Gerluce chamar a filha e o Ferete. E ela responde: com muito prazer. Eu só quero ver a cara daqueles dois quando descobrirem o que está prestes a acontecer. Gerluce, sem perder tempo, entra e ao se aproximar da porta, ela bate e grita: Dona Arminda! Dona Arminda! Os dois pilantras do lado de dentro, ao escutarem a voz da empregada, eles abrem a porta e perguntam o que estava acontecendo. E Gerluce avisa que tem um homem querendo falar com os dois. Santiago e Arminda vão até a sala. Eu dá de cara com Cláudia e Rogério. Eles tomam o maior susto de suas vidas. Rogério então se aproxima dos dois e pergunta: o que foi? Parece que viu um fantasma. Arminda gagueja: Rogério, é realmente você? Mas como isso é possível? Rogério responde: foi graças à ajuda do marido da Cláudia, o piloto daquele barco. Ele se sacrificou para me salvar. Ferete finge estar feliz e diz: bom, ainda bem que você está vivo. Mas por que você ficou sumido?
Por todos esses anos, meu amigo. Rogério grita. Não me chame de amigo, seu cretino. Eu jurei para mim mesmo que faria vocês dois pagarem pelo que fizeram. Eu sei que foram vocês que sabotaram aquele barco. Ferretti se defende e fala. Isso não é verdade? E eu aposto que você não tem como provar nada dessa história. Senão já teria aparecido antes, não é mesmo? Rogério confirma e avisa. Você tem razão. Eu não tenho como fazer vocês pagarem pelo que fizeram com aquele barco. Mas eu tenho outros segredos de vocês. Ou por acaso já esqueceram? Arminda, ao olhar para Cláudia, pergunta. Espera um minuto. O que essa mulher está fazendo aqui? Você disse que ela era casada com um piloto. Rogério confirma e explica que a Cláudia trabalhou para ele por todos esses anos e que é graças a ela que ele terá a sua vingança. Em seguida, alguns policiais entram. Ferretti, sem entender, pedirá uma explicação e Josefa grita. Eles vieram prender vocês dois. Arminda e Santiago arregalam os olhos e Rogério explica que ele conseguiu os documentos que mostram que a casa de farinha produz remédios adulterados. Ferretti, furioso, pergunta. Você está falando dos mesmos documentos que você me usou para me ameaçar naquela época? Rogério confirma e diz. Eles sempre estiveram guardados nessa casa, escondidos no quarto, onde vocês colocaram as 3 graças. Arminda fica de boca aberta e fala. Eu não acredito que por todo esse tempo, esses benditos documentos estavam justamente ali. E que você, Cláudia, era uma infiltrada desse infeliz. Já o policial se aproxima e diz. Senhor Ferretti e Dona Arminda, vocês estão presos. Os documentos que o Dr. Rogério nos mandou são provas mais que o suficiente para levar vocês dois para a delegacia. Agora me contem nos comentários se vocês gostaram de ver a Arminda e o Ferretti se ferrando. E também me digam de qual cidade vocês estão nos assistindo. E não se esqueçam de se inscreverem no canal e deixar o teu like para receber todos os dias os novos vídeos da novela Três Graças.